Passado muita luta, né? Muitas vezes a gente passa muita coisa dentro do dia a dia nosso, né? Às vezes a gente se ocupa a nossa cabeça e quando a gente vê, né? A gente fica triste porque a gente esqueceu um momento com Deus, né? Mas só da gente reunir, se a gente se alegrar, você vê os problemas, vai tudo embora, amém? Fecha os irmãos, fecha os olhos, eu vou estar fazendo uma pequena oração para passar para o servo do Senhor, amém? Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por até aqui o Senhor já ter nos dado força, concedeu mais esse momento, Senhor, meu Pai, da primeira parte deste culto. Senhor Jesus, recebe os nossos louvores, recebe, Senhor, meu Pai, esses louvores que entoamos a Ti, Jesus. Senhor, meu Pai, fala agora, Senhor, meu Pai, através da palavra, em nossos corações, para que assim saímos daqui alimentados, Senhor, saímos daqui transformados. Te pedimos e te agradecemos, Senhor. Fala agora, Senhor, meu Pai. Fala agora, em nome de Jesus Cristo, assim te pedimos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou passar aqui a palavra, o microfone para o servo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem tem a paz do Senhor Jesus, pode bater palma para Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus, amém? Aleluia. Vamos entrar na palavra já, irmãos? Para nós ganhar tempo. Glórias a Deus. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Glória a Jesus. Ló recebe 2 anjos em sua casa. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo 19, primeiro livro da Bíblia, versículo 12. Diz assim, Gênesis capítulo 19, versículo 12. Disseram aqueles homens a Ló, esses homens que a Bíblia está dizendo são os anjos que foram até a casa de Ló. Amém. Disseram aqueles homens a Ló, tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros, que haviam de casar com suas filhas, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está esta palavra fiel e verdadeira, que o Senhor venha dar o livramento, que o Senhor venha dar a vitória e repreender todo o mal. Toma a frente, meu Deus, de cada palavra que há de ser ministrada neste momento, e que assim o Senhor possa falar em cada coração. Meu Deus, agradecemos ao Senhor por esta noite, por este dia de vida, por todo o livramento a nós já concedido até aqui. Que o Senhor possa manifestar a Tua misericórdia sobre nós e repreender todo o mal. Revela o profundo, oculto escondido pela Tua palavra e abençoa a cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí em nome de Jesus. Pode bater palma para Jesus também. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar acerca de uma coisa que Deus sempre faz conosco, que é sempre nos avisar de alguma coisa que vai acontecer. Aleluia. Sempre Ele vai nos avisar e sempre Ele quer nos dar um livramento. Glória. Porém, Deus Ele avisa, mas Deus Ele não segura nas nossas mãos para que aquilo não aconteça. Por exemplo, Deus, aleluia, nos avisa que, aleluia, há um buraco na nossa frente. É o exemplo que eu sempre dou. Vigia que tem um buraco, não é esse o caminho. Deus Ele avisou. Se nós não mudarmos o caminho, o que vai acontecer? Deus vai pegar na nossa mão e tirar nós dali? Deus não vai fazer isso, Deus Ele avisa. Se nós seguimos o mesmo caminho, caímos no buraco. Então Deus Ele avisa. E qual que é o propósito de Deus nos avisar? É dar os livramentos. E olha o que está acontecendo aqui. Ló está em Sodoma e Gomorra. E ali naquele momento nós vemos que 2 anjos descem até a casa de Ló para dar a notícia a que ali seria destruído. E você vai ver que o povo daquela terra, eles estavam tão inflamados na tua carne que eles queriam invadir a casa de Ló para ter relação com os anjos.
Porém, Ló não permitiu que aquilo acontecesse, fechou a porta e assim o anjo fala para eles, como nós lemos. Olha, tem mais alguém aqui? Você vê que Ló, aleluia, era servo de Deus, mas por misericórdia Ló foi dado, ó, tem mais alguém aqui? Seu genro, filho, filha, mais alguém? Porque Ló era o servo, não falou que o genro era servo, não falou que a filha, o filho era servo, mas por misericórdia nós oramos, Deus guarda os nossos parentes, ainda que eles não são crentes ainda. Aleluia, glória a Deus. Só que olha o que está acontecendo aqui. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando, né? Meditando aqui nessa passagem. Eu não vou falar de Ló, eu vou falar dos genros de Ló. Porque assim como eu falei, Deus ele avisa do livramento que Ele quer dar, mas Ele permite acontecer. Você vai ver que os anjos falam, olha, tem mais alguém aqui? Ló fez o quê? Vou até os meus genros. Chegou lá nos genros e falou, olha, sai dessa cidade porque vai ser destruída. E aí o que acontece? Eles tiveram Ló, como se Ló tivesse falado algo engraçado, que é a palavra gracejando. Tipo, Ló devia estar muito doido. Ló devia ter bebido uma pinga. Né? Igual Noé. Mais para trás, você vai ver que Noé, por 120 anos, falou, não, vai chover. Olha, mais uma vez, o livramento que Deus queria dar. Vai chover. Ninguém quis saber. Mas por misericórdia, Noé, seus filhos, nora e esposa, entrou na arca. Teve o livramento, porque ouviram. Aqui, os genros tiveram a oportunidade, mas não deram ouvidos. Você vai ver mais para frente que eles pereceram junto. O único que saiu de Sodoma e Gomorra foi Ló. Quem lembra? Ló e quem saiu de Sodoma e Gomorra? Suas filhas e tua esposa. Ló, suas duas filhas. A esposa ficou para trás. Ela olhou para trás. Ela saiu só. Ela estava saindo, mas ela olhou para trás. Também era a instrução. Não olhe para trás. Aí você vê que virou estátua, olhou para trás. Então imagina, os dois genros pereceram. A esposa ficou para trás, mas o aviso foi dado, eu quero dar o livramento. É verdade. Porém, eles não valorizaram aqui. Eles não deram ouvidos aqui. É por isso que muitas vezes a gente vê coisas na nossa vida acontecendo, a gente não entende. A gente muitas vezes se questiona, fica sem entender por que está acontecendo isso, por que isso aconteceu na minha casa, na minha família, na minha vida, por que eu estou passando por isso. Muitas vezes a gente não entende que Deus está trabalhando. E nós só temos que ficar debaixo da vocação que Deus nos chamou, da vontade de Deus. E muitas vezes questionamos. Muitas vezes pessoas se afastam de nós. E aí a gente vai lá buscar aquelas pessoas que se afastam de nós. Espera, Deus afastou de nós, dando livramento, e a gente está buscando. Aleluia. Muitas vezes Deus permite a gente sair de um emprego. Muitas vezes Deus permite a gente sair de uma casa. Muitas vezes Deus dá sonho, Deus dá visões. Muitas vezes Deus de alguma forma nos avisa, olha, estou dando livramento, olha, cuidado, olha, é assim, olha, é assado. Nós temos que ficar atentos a isso. Seja dentro de casa, no trabalho, seja amizades. De alguma forma Deus está nos dando livramento. Mas se a gente não ficar atento, a gente perde a bênção. A gente perde o livramento. A gente perde. Não é que Deus não quer dar, Ele avisa. Você vê que os genros de Ló foram avisados. Mas eles receberam o livramento? Não receberam. Por que não receberam? Porque eles não quiseram dar ouvido. Não deram ouvidos a Ló. O povo no tempo de Noé foi avisado? Foi. Receberam o livramento? Não. Por que não receberam o livramento? Porque eles não quiseram dar ouvido. Não deram ouvidos. É verdade. Então o livramento vem, irmãos, para todos. Deus ele quer dar o livramento para todos. Mas nem todos querem dar ouvidos ao Senhor. É verdade. Nem todos querem dar ouvidos. Talvez os mais jovens aqui talvez não saibam, mas quem lembra do Mamonas Assassina? Nós estávamos até comentando outro dia. Mamonas Assassinas, antes de morrer, o que aconteceu? Deus deu um sonho. A irmã lembra disso? Não, Deus. Deus deu um sonho, o avião caía. Eles deram ouvidos? Não, até zombaram. Caiu o avião. Há 3, 4 anos atrás, o avião daquele time chapecoense caiu também. E o zagueiro ali
O zagueiro Neto vai falar que também teve um sonho, a mesma coisa. Deus também avisou. Só que você vê que Deus teve misericórdia, o avião caiu, mas Deus ainda poupou, dando mais uma oportunidade, porque morreu 71 pessoas, se eu não me engano. Imagina só. Então Deus ele nos avisa para dar o livramento. Mas se a gente não ficar atento, a gente perde a oportunidade. É verdade, Deus. Deus dá o livramento de diversas maneiras. É verdade. Aqui os genros de Ló. Quem já ouviu falar sobre os genros de Ló? Eu nunca ouvi alguém pregando sobre o genro de Ló. Hoje nós estamos ouvindo sobre o genro de Ló, não vigiaram. A gente ouve falar de Abraão e de Ló. Abraão, tio de Ló, cada um foi para um canto, se separaram. Ló, servo de Deus, foi parar em Sodoma e Gomorra, porque ele olhou a Campina Verde na sua frente, agradou, ele quis ir para lá. Mas olha de onde ele caiu. Caiu em Sodoma e Gomorra. Porém, ainda assim, Deus teve misericórdia dele lá, guardou. Você vai ver que Ló estava ali dentro da tua casa, suas filhas virgens, e os anjos foram lá, porque o clamor de Jó estava chegando até Deus. E através daquele clamor, os genros seriam alcançados, porém, não deram ouvidos. Muitas vezes é assim. A avó, geralmente, a família é a avó ou a mãe que clama. Geralmente o pai está na bebida, os filhos estão perdidos, geralmente é avó e mãe. É difícil ser avô e pai. Não que seja impossível, mas geralmente é avó e mãe. Aí elas estão lá clamando, estão clamando. Aí o que acontece? Deus vai dando livramento. 10 anos, 15, 20, 30, 40. Só que chega uma hora que Deus começa a estreitar. E aí, você quer ou não quer? Mais uma oportunidade. Você quer ou não quer? Você não quer? Deus permite o diabo levar. Você quer? Deus te guarda. Mas quantas oportunidades já não foi dada? Quantas vezes já não foi avisado? Porque ninguém desce à sepultura de graça. Ninguém desce assim, o fulano foi ali arrumar, bater a laje, ele caiu de 3 metros e morreu. Pum. Não, não é assim, morreu de graça. Já tem todas umas oportunidades que ele teve. É verdade. Já teve a palavra chegando até ele. Teve a oportunidade. E muitas vezes não foi aberto o coração para que Deus trabalhasse. Então, os genros de Ló, que casariam com a sua filha, o que aconteceu? Não deram ouvidos, perderam a oportunidade. Mas, assim como Deus dá o livramento, Deus avisa, e teve esses abençoados que não aproveitaram, teve outros que tiveram o livramento de Deus, em situações diferentes. Essa situação, olha, Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que caiu enxofre e fogo do céu. Não teve o livramento, mas diversas situações. Vai lá em Samuel. Vamos ver outra situação, que aqui Deus deu um livramento. 1 Samuel 17. Deus deu um livramento aqui. E esse livramento foi visto, foi contemplado, e a pessoa reconheceu, foi o Senhor. Porque muitas vezes as pessoas também fazem as coisas e não reconhecem, foi Deus que me ajudou. Foi Deus que me livrou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel 17, versículo 37. Olha o que está escrito lá. Aqui Davi falando, para Saul. 1 Samuel 17, 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Aleluia. Aqui é outra situação diferente. Não está caindo enxofre e fogo do céu. Mas o que está acontecendo aqui? Alguém teve um livramento de Deus. E ele reconheceu. Imagina, vir um leão até você. Imagina, vir um leão até você. Imagina vir um urso até você. E ali você ter força para se defender, para defender as ovelhas, para matar. Só que Davi ele era uma pessoa tão voltada a Deus, mesmo que ele tenha errado depois, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele reconheceu, não foi a minha força, foi o Senhor que me livrou. Aleluia.
Foi o Senhor que me livrou. Glória a Deus. Então aqui você vai ver, ele estava diante do leão, diante do urso, diante de uma situação difícil. Ele enfrentou, mas quem deu força, condições e graça para ele vencer foi o Senhor. Foi, Senhor. Não foi dele. Tanto que para chegar até o gigante, tantos soldados armados ali, ninguém quis ir. Não, eu vou. Ele não afrontou a mim, ele afrontou a Deus. Eu vou. E eu não vou com espadas e nem lanças. Eu vou em nome do Senhor. Porque é o Senhor que ia dar o livramento a ele. Glória a Deus. O primeiro não ouviu, perdeu o livramento. O segundo teve a situação adversa, difícil. Ele encarou, mas ele reconheceu. Foi Deus que me livrou. Foi Deus que me ajudou. Olha, a situação totalmente diferente. Mas ele reconheceu. Foi Deus que me guardou. Aleluia. Vamos ver outra situação? Daniel. Glória a Deus. Daniel 6:22. Olha o que também vai estar escrito lá em Daniel 6:22. Glória a Deus. Livro de Daniel 6:22. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim, Daniel 6:22. Glória a Deus. Olha o que está escrito. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ô, glória. Olha, outra situação diferente. O primeiro, ele foi avisado, não aproveitou. O segundo, ele estava diante de uma situação, ele tinha que enfrentar. Ele enfrentou, mas ele reconheceu, foi Deus que me ajudou. Foi Deus que me deu o livramento. Aleluia. O terceiro, que nós estamos vendo Daniel, por obediência a Deus, foi lançado na cova dos leões. Ele estava ali sofrendo. Porém, mais uma vez, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Em outras palavras, o meu Deus enviou o seu anjo e me deu o quê? Um livramento. O livramento. Glória a Deus. Mas por que Daniel teve o livramento? Porque era servo de Deus, obediente. Obediente. Então olha só, nós passamos por várias situações na vida. Ninguém está isento de passar uma dificuldade, de passar uma provação. Ninguém está isento de passar nada, porque Deus permite. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ponto. Muitas pessoas falam, eu venci o mundo e vós vencereis. Não é isso que está escrito. João 16:33. Eu venci o mundo. Ponto. Jesus falou. Jesus venceu o mundo. E quem é que vai nos dar o livramento contra as armadilhas do mundo? Jesus. Porque Ele que venceu. Aleluia. Nós só vamos vencer se estivermos Em obediência. com Ele. Glória a Deus. Genro de Ló não ouviu. Davi reconheceu, foi Deus. Daniel, olha, Deus enviou para me guardar. Vamos ver mais um lá em Atos. Aqui já é uma situação diferente também, parecida com Daniel, mas aqui já é Novo Testamento, o Espírito Santo já havia descido. E aqui é Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 12, 7 diz assim: de repente apareceu o anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te. E depressa caíram-lhe das mãos as algemas. Aqui sabemos, Pedro estava trancado na prisão. O anjo foi até lá, tirou, caíram as algemas e Pedro saiu dali. O anjo tirou ele dali. O que iria acontecer com Pedro ali naquele momento? No outro dia, quem lembra? Alguém lembra? O que ia acontecer com Pedro? Ele ia ser morto, né? Ele ia ser morto, ele ia apanhar, ele ia passar alguma retaliação e chegar possivelmente à morte. Mas olha aqui o livramento. Ele estava fazendo o quê? Estava dormindo. Por que ele estava sendo preso? Justamente por obedecer a Deus, ser fiel a Deus, pregar a palavra. Ele estava preso, mas Deus viu do céu.
E aí Deus vai lá, envia o anjo, dá o livramento. Não, você não vai morrer ainda, não é a hora. Por isso que não devemos temer a morte. Por exemplo, o coronavírus está matando muita gente. Mas assim, se for para eu pegar coronavírus e morrer, é porque chegou o meu tempo com Deus. Vou morrer. Seja de corona, seja de infarto, bala, faca, o que for, eu vou morrer. Mas não chegou o meu tempo ainda, posso até pegar, mas não vou morrer. Porque não chegou. O tempo de Pedro não havia chegado ainda. Ele ainda tinha muita coisa para fazer. Aqui, Atos 12, você vai ver que Pedro já tinha ganhado muitas almas lá no começo, nas primeiras pregações. Aleluia. Ele ainda ganhou muito mais almas. Vai um pouquinho mais para frente, Atos 16, 26. É forte. Atos 16, 26 diz assim: de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltos os agrilhões de todos. Glória a Deus. Que proveito tinha para Deus 2 servos de Deus trancados numa prisão? Não tinha proveito. Eles tinham que pregar a palavra. Então Deus vai lá e mostra que Ele é Deus mais uma vez. E acontece o que aqui? Deus dá o livramento. Mas aqui tinha um propósito por trás de tudo isso. Aqui houve o livramento, mas existia um propósito. Porque tudo que acontece da parte de Deus existe um propósito. Aleluia. Quem lembra qual que era o propósito dessa mensagem aqui? Atos 16, 26. Paulo e Silas estavam presos. Qual que era o propósito? Quem está lendo a Bíblia? Vai lá, vai. Qual que era o propósito? Vai, Michael, me ajuda. Vai, Moleque. O propósito deles de pregar o evangelho, ué. Qual que era o propósito? Oh, glória a Deus. Aleluia. Tudo que acontece tem um propósito. Tudo. Imagina só. Imagina essas... Oi? É porque eles foram presos, né? Aí o propósito, eu creio que vem no final, quando as correntes se quebram, as portas se abrem, e em vez de todo mundo sair fugindo, e eles ainda salvam uma alma, né? Porque o carcereiro queria se matar. Mas o propósito justamente era que era o carcereiro ser alcançado. Eu já ouvi testemunho lá em São Paulo de pessoas assim, ficar enfermas e ir para o hospital. Chegar lá no hospital, tem uma alma lá no leito. E aí essa pessoa aí, prega para essa pessoa, fica boa e vai embora. Alguém já ouviu testemunho assim? Só a Raquel. Você já ouviu, irmão? Qual que era o propósito de Paulo e Silas presos? Alcançar o carcereiro. Como que eles alcançariam o carcereiro lá dentro, eles estando soltos? Tinha que ser preso. Tinha que ser. Ah, Deus foi ruim? Não, por amor àquela alma. Por amor a uma alma, a gente pode ser preso, a gente pode ficar enfermo, a gente pode acontecer muita coisa com nós, mas não é que Deus é ruim, é por amor àquela alma. Porém, do mesmo jeito que Deus permite acontecer, Deus dá o quê? O livramento. Deus dá o livramento. Deus permite, mas Deus dá o livramento. Você vai ver que o carcereiro aceitou Jesus, levou eles para a casa deles, lá foi pregada a palavra, aceitaram a Jesus. Então olha quantas almas ali só por causa dessa prisão, só esse propósito. Então muitas vezes a gente não entende qual que é o propósito. Ah, eu estou indo para tal lugar, mas tem um propósito. Então, um exemplo, o pastor Júlio, né? Que a mulher dele quebrou no meio da rodovia e chamou o pegou o povo. Aí, pregou para o Uber, estava postando hoje, né? Então você vê, tudo é um propósito. Atos 27, 44. Atos 27, 44. Diz assim, ó. Atos 27, 44. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Aqui Paulo estava no barco, e aí Paulo diz da seguinte maneira, olha, fiquem todos no barco, ninguém vai morrer, mas o navio já era. E aí teve pessoa que se desesperou, quis resolver do jeito deles e tal, se deu mal. Porém, aqueles que deram ouvidos a Paulo,
aí vai dizer aqui, todos foram soltos, não. Todos chegaram à terra salvos. Por quê? Aqui Deus está dando um aviso através do servo de Deus. O barco vai se perder, já era. Mas aquele que ficar dentro do barco, esse vai ser salvo. Esse vai ter o livramento. Se você pular antes, se você tentar fazer isso, fazer aquilo, não vai dar certo. Você tem que ficar dentro do barco, porque Deus vai dar o livramento. E todos chegaram à terra salva, inclusive Paulo. Porém, teve uns que não deram ouvidos a Paulo. Então, olha só. Vamos voltar lá do início. Ló avisou os genros que não deram ouvidos, perderam a oportunidade. Davi teve que encarar uma situação, mas ele reconheceu que foi Deus que ajudou ele dando livramento. De igual modo, Daniel. Nós vamos ver que Pedro e Paulo e Silas estavam presos, e aí Deus foi lá e deu livramento. Por quê? Porque eles estavam sendo injustiçados pelo homem, e eles foram presos por obedecer a Deus, por pregar a palavra. E o último aqui, Paulo, com a sua boca fala, olha, fica no barco que ninguém vai morrer. Aqueles que deram ouvidos, teve o livramento. Aí vamos agora refletir na nossa vida. Como que nós estamos na nossa vida hoje? Qual a situação que nós estamos passando? Estamos dando ouvidos para ter o livramento? A gente está enxergando que é Deus que está nos conduzindo para nos dar o livramento? As coisas estão acontecendo e estamos reconhecendo que é Deus que está fazendo para nos livrar? Ah, mas a situação está difícil, assim parece, eu estou com medo, eu estou preocupado. Pera, você está ouvindo a voz de Deus, está entendendo que o livramento vem dele? Não importa, Daniel estava no meio da cova dos leões, foi livre. Os jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo, 7 vezes mais ardente. O que aconteceu? Nem cheirinho de queimado eles tinham. Tá, glória. Nem cheirinho de queimado eles tinham. Por quê? O quarto homem da fornalha estava lá. E assim, a gente olha ao nosso redor e a gente enxerga muitas coisas acontecendo. Mas assim como Deus advertiu ali, desde Gênesis até lá na frente, para que houvesse o livramento, hoje Deus ainda adverte. Por isso que temos que vigiar. Vigiar com quem a gente anda, com quem a gente fala, o que a gente faz, para quem a gente fala, o que a gente está ouvindo, o que a gente está fazendo, as nossas amizades, o que a gente está deixando entrar no nosso coração. A gente tem que vigiar. Porque senão Deus ele avisa, olha, tem uma obra, vigia, faça a minha vontade. Deus está avisando, mas aí a gente vai seguindo a vida, longe de Deus. E aí quando menos vê, a gente cai no buraco lá que a gente nem precisava cair. Por que a gente caiu no buraco? A gente ouviu lá atrás, mas a gente não deu ouvidos. E aí vem a advertência nessa noite, que a gente venha ouvir, para que a gente tenha o livramento, que a gente venha aprender. Olha, Deus ele avisa, Deus ele envia anjo para avisar, Deus ele dá visões e sonhos para avisar, Deus ele usa alguém para avisar, Deus fala diretamente com nós. Mas o que Deus quer? Que a gente tome uma posição e a gente venha receber o livramento. E para receber o livramento é somente ouvindo a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que está lá na frente. Deus sabe o que está lá na frente. Nós não enxergamos. É igual essa parede. A gente quer pular lá para o outro lado, mas a gente não está enxergando o que está do outro lado da parede. A gente não enxerga o que está além dessa parede. E aí a gente está igual um doido aqui. Eu quero pular essa parede. Me ajuda a subir, me ajuda a pular. E Deus avisando, não pule essa parede, porque Deus está vendo o que tem do outro lado. Mas aí a gente não dá ouvido, aí a gente vai lá, faz uma escadinha, arruma um banco, pede ajuda e pula. Chega lá do outro lado, se estrepa. Aí sabe qual que é o mal do ser humano? Se estrepou. Aí vai olhar para o céu, meu Deus, por que isso? Meu Deus, tem misericórdia.
Ou senão tem pessoas que questionam, que Deus é esse que permite eu passar isso? É verdade. Que Deus é esse que permite uma pessoa morrer assim? Que Deus é esse que permite isso acontecer? Pera, a Bíblia diz em Amós 3:7, não acontece nada sem que antes Deus revele É aos verdade. seus servos, aos seus profetas. Por isso a gente tem que ficar atento. Quando Deus revelar, eu não entendi direito. Vai buscar Deus, me revela. Me dá o discernimento para que eu não venha errar e eu venha fazer segundo a tua vontade. Glória a Deus, Jesus. E em cima daquilo que acontecer, que a gente venha fazer como Davi fez, reconhecer que veio de Deus. A gente não venha fazer como os gênios de Ló, que não deram ouvidos, que a gente dê ouvidos, a gente reconheça que veio de Deus e a gente aproveite e valorize, porque ainda existe um Deus corrigindo. Porque no dia que parar de corrigir, irmãos, aí a gente tem que ficar preocupado. Porque quando parar a correção é porque o Espírito Santo foi embora. Porque é Ele que nos corrige, é Ele que nos ensina. Se chegar um dia que parar de ter o ensinamento, a correção, a revelação, fiquei. Aí acabou. Aí acabou o livramento, acabou a esperança de salvação. Acabou. E muitas pessoas, depois que o Espírito Santo for tirado da terra, eles vão continuar com a Bíblia nas mãos, vão continuar indo para a igreja, que eles não vão nem perceber. Eles não vão nem perceber que o Espírito Santo foi tirado. Porque hoje, eles já não estão enxergando que o Espírito Santo não está no meio deles. Não é o Espírito Santo que está no meio deles. Por quê? Por causa do pecado. Às vezes o pastor está em adultério, a esposa toda vaidosa, a igreja não tem doutrina nenhuma. Longe de Deus, o Espírito Santo não está ali. Aí o Espírito Santo vai ser tirado da terra, eles vão continuar ali cultuando. Mas nós que conhecemos a doutrina, a porta estreita, sabemos que tem um Deus que livra, um Deus de amor que livra, mas sabemos que também existe um Deus que é juiz, um Deus que um dia também vai cobrar. Então nós temos que buscar dar ouvidos a Deus. Seja da maneira que for, Deus fala, não é assim, que a gente pare. Eu quero assim, que a gente busque se esforçar. Não é fácil, mas Jesus nos ajuda. Então que a gente ouça a voz de Deus para ter os livramentos de Deus em nome de Jesus. Se põe de pé, irmãos. Aqui está o que eu achei na web. Até a mulher do Google está participando do culto hoje. Glória a Deus. Deus seja louvado, tá vendo? Glória a Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe. Que Deus possa continuar concedendo o livramento, né? O livramento para que a gente possa alcançar as misericórdias de Deus, né? Eu sempre dou o exemplo, né, da irmã Raquel. Ela sempre ia para a escola, né? Sempre no mesmo horário com os amiguinhos dela, quando ela era mais nova, né? Aí teve um dia que ela não foi para a escola, nem ela sabe o porquê. E naquele dia que ela não foi para a escola, os amigos dela foram roubados. Então se ela estivesse junto, ela seria roubada. Ela não foi para a escola, Deus deu o livramento. Por que eu não fui para a escola hoje? Porque Deus permitiu. Deus permite eu não ir para a escola aquele dia. Porque aquele dia era o livramento. Aquele dia era o livramento. Porque Deus ele quer que a gente venha aprender também. A gente aprenda